Cidadania Ativa, agora no UOL, podcast Cidadania do Amanhã. Boa tarde a todos que acompanham nas redes sociais, no YouTube. Dá boas-vindas aqui ao nosso amigo Zezinho Vieira, colega de trabalho por muito tempo. Ele hoje faz parte com a gente aqui do podcast Cidadania do Amanhã. Hoje também vamos entrevistar aqui, mais uma vez, o prefeito municipal de Paulistana. Assuntos importantes que as pessoas querem saber. Inclusive, pessoal ligando agora durante o horário que eu estava na rádio, fazendo questionamentos. E a gente vai trazer aqui para o prefeito municipal, Oswaldo da Abelha Branca, responder esse questionamento. Dá boas-vindas aqui ao Zezinho Vieira. Boa tarde, Zezinho. Seja bem-vindo ao podcast Cidadania do Amanhã, hoje como entrevistador. Boa tarde, Getúlio Luiz. Boa tarde ao grande prefeito Oswaldo da Abelha Branca. E você, ouvinte da Rádio Gazeira, matando aqui a saudade, né? Muitas pessoas perguntando por que o Zezinho passa tanto tempo sem dar uma palhazinha na Rádio Gazeira. É porque nós estamos com a ZV Web Rádio. Mas hoje nós estamos aqui, Getúlio, para conversar francamente com o prefeito Oswaldo, que vai trazer uma avaliação, uma análise desse primeiro ano de mandato. E acredito que o povo de Paulistana, que acompanha esses, vamos dizer, 12 meses, né? Faltam poucos dias para se fechar o ano de administração de Oswaldo, de antemão dizendo que Oswaldo começou a administrar um mês antes de assumir a prefeitura. Então, Getúlio Luiz, passo para você. Ok. Boa tarde também a todos que trabalham aqui nos bastidores do podcast Cidadania do Amanhã. E, como eu disse, vamos conversar com o prefeito municipal de Paulistana. Primeiramente, boa tarde, prefeito. Então, boa tarde, Getúlio, né? Boa tarde, Zezinho Vieira, todos os internautas através do YouTube e também todos os ouvintes da rádio Engazeira AM. Prazer estar participando mais uma vez aqui, né, deste podcast, né, e também com os nomes que são conhecidos, né, aí pelas as ondas sonoras da rádio Engazeira AM, que ainda continua, né, fazendo, né, comunicação, né, aí para toda a população, né, de Paulistana e também se atualizando, modernizando com os meios de comunicação. Hoje que a internet é uma ferramenta muito importante e que ela deve ser usada, né, para comunicar, levar informação. Eu digo sempre, só tem duas coisas que mudam uma sociedade: educação e comunicação. E todas as duas têm que ser feitas com responsabilidade. Mas, se não, sendo feito o contrário, traz problemas e transtorno a uma sociedade. Bem, Oswaldo, estamos já vivendo o último mês do ano, né? E chegando aí, concluindo o primeiro ano do seu mandato. Como nesse período você se sente, como é ser prefeito em Paulistana? Tinha o desejo, antes como cidadão, participante da sociedade ativa, mas hoje como prefeito, a realidade, como é ser prefeito em Paulistana? Você sente esse prazer hoje de ser prefeito? Continua vendo que é possível a transformação de Paulistana? Assim, o prazer de ser prefeito, talvez, assim, ele é mais notado para pessoas que querem ter um status de autoridade, ser reconhecido. Isso, para mim, o trabalho, né, que eu já fazia diante do município de Paulistana e o conhecimento, né, que cada pessoa de Paulistana conhece a minha pessoa, então isso não fez muita diferença, né, com relação vamos dizer assim, esse status de prefeito, né? Mas o que realmente, como prefeito, né, o que tem me trazido, de fato, preocupações, né, e às vezes eu até imaginava que seria mais fácil, né, mas a gente assume uma gestão num dos piores momentos de atos, uma sequência de um dos atos administrativos pior da história de Paulistana, seguido de uma seca, né, que nós pegamos aí, e também de alguns problemas que Paulistana vinha enfrentando e que tive que enfrentar e vamos ter que continuar enfrentando, que realmente isso tem desgastado muito, né? Tive que viajar muito para Teresina, tive que viajar muito para Brasília,
para resolver alguns problemas, né, que já vem ao longo do tempo. Paulistana vem crescendo e vai crescer muito. E Paulistana não pode mais continuar, né, nos atos administrativos e também fazendo política como sempre fez. E a população de Paulistana acordou para isso na última eleição. Tem aqueles que vão continuar na mermice, querendo que continue a mermice, e o tempo e a população é quem vai dizer se essas pessoas vão continuar. Mas eu vejo o povo de Paulistana, né, com respaldo popular e uma visão, né, também, né, com a visão de crescimento e que a gente quer gerenciar e administrar Paulistana. Então, eu estou muito otimista, né, porque se nós conseguimos fazer algo, né, como fizemos esse ano, em meio a essas dificuldades, então tenho certeza que do ano que vem para frente será muito melhor e vamos mostrar, né? Mas como você perguntou, realmente não é fácil, né? Você sacrifica, você não tem tempo para sua família, você não tem tempo para seus filhos, você não tem tempo, né, às vezes nem para estar com os amigos e aquelas atividades que você faz, você acaba tendo que escolher, ou você assume o compromisso mesmo do cargo a confiado, né, e os rumos da cidade e da população, ou se você for continuar atendendo suas necessidades básicas do dia a dia, você não consegue dar conta, né, do recado. Então é realmente bem desafiador. Oswaldo, nós sabemos que esse primeiro ano de administração seria com muitas barreiras, muitos obstáculos, mas que você conseguiu, com boa vontade, com planejamento, fazer com que Paulistana mudasse o rumo. Próximo ano, com certeza, você já tem uma diretriz para que Paulistana possa crescer, se desenvolver e entrar no trilho do progresso. Nós sabemos que hoje os municípios, os estados, precisam cumprir com as metas, com as leis, e Paulistana, como você falou, precisa também, né, de cumprir todas as leis que são legais para o desenvolvimento de um município que cresce a passos largos. Com certeza. Isso, né, eu também tenho, de certa forma, contado com a contribuição de todos os servidores, né, da administração, os cargos, né, de secretarias e cargos de confiança para que a gente possa dar o resultado. E claro, também cobro, né, quando de repente alguém ou tenha qualquer problema, né, cobro, porque a gente precisa dar esse respaldo à população de Paulistana, né? Mas, como o Zezinho colocou, né, tipo, o município de Paulistana, o que, além da questão da seca, né, dos outros problemas que a gente tem enfrentado, um dos problemas seríssimos que eu tive que optar, né, de sacrificar, nós temos, né, tido dificuldade, principalmente na questão de recurso próprio FPM, para sanar aquilo que é necessidade do dia a dia, que só pode ser usado com esse recurso, porque a população, às vezes, ou alguns, né, que usa de má fé, rede social, eles acham que todo mundo é irresponsável. Por exemplo, aqui nós tivemos bandas que foram pagas com recurso de professores, do precatório. Então, às vezes, nós temos recurso na educação, mas eu não posso pagar outra coisa. E a grande maioria das atividades de necessidade, tipo de limpeza de barragem que estamos fazendo, de manutenção de poços, de queima de bomba, de limpeza pública, de manutenção de máquinas, de recuperação de estradas e rodagens, que nós gastamos 2.123 horas de patrol para fazer todas, elas têm que ser pagas exclusivamente com recurso FPM e recurso próprio. E para a gente colocar Paulistana, e aí isso eu posso dizer porque está à prova, nós temos 2 obras iniciadas via Ministério. Então, ou seja, para se habilitar Paulistana, para tirar do CALC, junto à Receita Federal, junto aos ministérios, para poder conveniar obras via ministeriais, como é o caso da Escola do Tigre e da creche aqui no município Paulistana, isso custou 3.400.000 reais que tivemos que pagar só de sonegação tributária e previdenciais e parcelamentos em atraso. E ainda estamos pagando de parcelamento 378 mil. E esse recurso é exclusivamente, eu não posso pegar recurso da educação, mesmo a educação tendo recurso lá, ou dinheiro da saúde que também não dá para suprir a necessidade para pagar isso aí. Agora,
É uma questão de escolha. Nós vamos continuar com Paulistana com a mesma estrutura que nós estamos. Então eu tive que ir a Teresina e a Brasília resolver junto com a assessoria jurídica e contábil problemas de entrave, né? Porque senão Paulistana é a única cidade da região que não tem sequer uma escola modelo, padrão FNDE. Está começando agora, essa que nós estamos começando, né? E também, né, para o próximo ano, né, estive hoje, né, lá localizando o terreno para a gente fazer a aquisição e também a regularização da documentação de um campo de futebol lá no Barro Vermelho, padrão Ministério do Esporte, né? Campo com gramado, brinquedopraça, quadra de basquete, né, na lateral do campo e também uma pista de caminhada para atividade física em torno do campo. Então, se o município não tiver em dias, não consegue. Outra coisa, nós recebemos esse ano 2 tratores, aí do senador Marcelo Castro e o deputado Castro Neto, uma reta escavadeira, senador Marcelo Castro, e também uma ambulância do SAMU. Por que não recebeu em 4 anos que ficou? Porque você tem que estar, tudo que vem via Ministério, embora sendo indicação de um deputado, se não tiver kit, né, com as certidões TJ, Receita Federal, Previdenciária, né, e a União, você não consegue. E aí nós somos mais de 5 mil municípios no Brasil. Então, quem estiver mais preparado em dias e com projeto com visão, consegue. E quem não tiver, fica para trás, né? Então, esse ano nós fizemos muito sacrifício para voltar a botar Paulistana nos trilhos para conseguir investimentos desse porte que nós temos em Paulistana hoje. Oswaldo, falando em responsabilidade, nós tivemos aí nos últimos dias uma polêmica aqui em Paulistana por conta de um projeto, né, que foi enviado à Câmara a respeito, falar numa linguagem bem simples, a respeito da taxa do lixo, ou seja, da limpeza pública. As críticas se desenvolveu de 2 lados. Um, pelo projeto direto, e outro, pelo pedido de urgência feito pela gestão à Câmara Municipal para votar em caráter de urgência o projeto. Porque esse projeto, né, já foi falado, mas eu gostaria que o prefeito explicasse o porquê também do pedido de urgência. Na verdade, o projeto, né, foi o Código Tributário que todos os municípios, né, todo mundo sabe, o Brasil fez a regulamentação do Código Tributário Nacional o ano passado, que entrou em vigor esse ano. Para o próximo ano, todos os municípios estão obrigatórios a regulamentar os códigos tributários municipais. Como também todos os municípios serão obrigados a zerar os lixões e serão obrigados também a regulamentar a taxa, né, de coleta de lixo seletiva, né? No caso paulistana, Prefeitura 1.2 era para ter feito tudo isso ano passado, o prazo passou, né? Nós estamos igual às prefeituras 0.6, que o prazo seria 31 de dezembro desse ano agora, né? Então, ou seja, mas desde que assumimos, a gente fez o processo de transição, foi justificado tudo e vemos comprovando com os atos que estamos fazendo junto ao Ministério Público e TCE para que a gente não fique no prejuízo com relação ao bloqueio de recursos ou também inadimplência que inviabiliza o município receber algum convênio ou recurso, seja estadual ou federal. Então a gente vem fazendo o processo. Com relação à questão da urgência, o projeto não teve pedido de urgência. O projeto chegou na Câmara Municipal de Paulistana na segunda quinzena de agosto. No dia 15 de setembro, o projeto foi colocado em pauta para votação. Já tinha vencido os prazos para parecer das comissões de Constituição e Justiça de Orçamento. E ali foi pedido, né, um pedido de vista para análise do projeto dos vereadores. E por isso foi suspenso com relação à questão do que estava para votação. E como não voltou o retorno da urgência ou do pedido de vista e de alterações do que foi colocado e que foi feito só um acordo com relação
o que tinha sido colocado só verbalmente e foi convencido os vereadores, não foi feito formato, eu encaminhei um ofício, né, justamente onde estava com relação à questão da taxa de lixo, né, que iria para cobrança mensal, para que reduzisse, né, no caso, anual, pegando o exemplo da lei em vigor em Petrolina, que a coleta de lixo é cobrada junto com o IPTU, Petrolina em 5 parcelas, no caso aqui, claro, lá o valor muito maior em 5 parcelas, e aqui nós colocando para ser cobrado junto com o IPTU, que vai ser cobrado o ano que vem, em uma parcela única. E aí, ou seja, após a gente fazer essa adaptação, então mandamos essa adaptação, essa alteração, e aí eu pedi urgência à Câmara para voltar a tramitar e votar o projeto, porque nós já estava para trancar a pauta da sessão com orçamento, com os projetos de lei finais que já estão agora. E aí, se não fizesse isso, aí sim, aí nós ia ficar prejudicado o município, eu ia responder como gestor com multa, como nós temos 4 municípios no território Vale do Itaim, com aplicação de multa de 10 milhões para gestores. Já teve prefeitos? Aqui tivemos Marcolândia, tivemos Massapê, Padre Marcos e também Fronteira, com aplicação de multa do Ministério Público. Então, assim, eu não sou irresponsável, nem comigo mesmo e nem com a população de Paulistana. E aí, aproveitaram para fazer isso aí de politicagem, mas eu sou muito tranquilo com relação do papel que eu venho desempenhando, da paulistana que nós encontramos e da paulistana que nós temos hoje e da paulistana que nós vamos entregar. Então, quem quiser continuar com essa politicagem pequena, o povo vai julgar e vai dar a resposta no momento certo. Então, o que vai prevalecer são as ações. A mesma situação do qual nós colocamos, que colocaram também sobre a questão do cemitério, a Prefeitura de Paulistana faz, ou seja, todas as famílias que não têm plano funeral, que falece alguém da família, dá assistência. Nós temos convênio, diferentemente anteriormente, falecia uma pessoa em Teresina, aí a viatura da funerária saía daqui com o caixão para chegar lá, né? Então era 5 horas ou 6 para ir, depois 6 e a família aqui esperando. Na gestão nossa isso acabou. Na hora que faz, já temos um convênio direto, a funerária lá em Teresina já são 5 ou 6 horas a menos, ou seja, que a família fica no constrangimento, né, desse traslado de lá para cá. Então, ou seja, a prefeitura, a nossa gestão tem feito isso com muita responsabilidade. No Código Tributário foi colocado, por exemplo, em todas as capitais e cidades grandes, os cemitérios sabem como é que funciona. Então, se de repente alguma família quiser uma área privativa dentro do próprio cemitério público, um plano funerário, quiser fazer uma área ali dentro do cemitério público, aí sim, ou seja, tem que fazer esse processo de regulamentação e pagar por isso. É como se fosse uma taxa ali para que aquilo ali não seja ocupado por outra pessoa e tal. Mas todas as públicas continuam do mesmo jeito, pelo contrário, até a prefeitura dando suporte. Então, assim, essas coisas que jogaram agora, elas caem por terra tudo, na prática, no dia a dia, ou seja, vai ser provado tudo o contrário nas ações e na cidade melhor que vamos construir futuramente, né? Então, isso é importante, esse esclarecimento aqui, para que as pessoas, né, de fato, tenha conhecimento, né, de tudo aquilo que envolve essas duas questões. E com relação à questão do lixo, nós somos um problema sério. Ontem mesmo estive aqui. Essa semana vamos fechar um contrato com o aterro sanitário de Araripina, que é o mais em conta, e transporte e tudo. Então é um valor altíssimo, né, que nós teremos que pagar para transportar esse lixo e para também pagar no aterro sanitário lá. Então os mais próximos aqui é Petrolina, que é R$ 92,00 a tonelada para botar lá. Aí nós temos Araripina, 74, Salitre no Ceará e Francisco Santo próximo na região de Picos, que é mais caro do que todos eles. Então, ou seja, e nós tivemos que colocar. Paulistana tem toda a infraestrutura e logística para ter um aterro sanitário. Agora, aí eu pergunto, foi discutido isso? Foi feito um plano? Em momento algum, nem se falou. Então nós tivemos que começar a Paulistana diante de todas essas situações do zero. Hoje nós temos um levantamento e um plano de viabilidade para a instalação de um aterro sanitário em Paulistana. Paulistana está centralizado, nós temos 12 cidades em um raio de 100 quilômetros
onde para levar para qualquer um desses aterros é mais de 100 quilômetros. O estado do Piauí são 224 municípios, só tem 3 aterros sanitários em operação em todo o estado do Piauí, que também é uma falha também, porque hoje nós somos cobrados pelo TCE, cobrados pelo Ministério Público, cobrados pela Secretaria de Meio Ambiente do estado do Piauí, mas sem sequer ter feito um planejamento para viabilizar isso. Então a responsabilidade está toda no município. Agora, nós vamos só, né, apontar o problema. Era muito fácil se tivesse apontando as soluções. Então, por isso eu senti na necessidade de ir na Câmara, porque teve tempo hábil de agosto para cá, para solicitar audiência pública. E só no momento, depois da urgência, porque estava atropelando todo o processo e poderia penalizar, foi que foi falado em audiência pública. E aí eu solicitei explicação para que eu pudesse colocar, devido não ter hábil, para que eu pudesse apresentar, né, de fato, como apresentei o estudo, os custos, né, para todos os lados que tivesse, e a questão da inviabilidade, porque um aterro sanitário, você precisa do investimento do empresário, mas o empresário até tem, que quer investir, mas é um projeto que vai durar um ano aí, entre licenças ambientais e o projeto de construção ou mais para se ter. Então nós não temos mais tempo. Então nós temos que, de fato, enfrentar o problema e levando e pagando caro para levar esse lixo para aterro sanitário, inclusive em outro estado, porque nós não temos aqui próximo. Oswaldo, esse problema de preservação ambiental, as leis estão exigindo que os municípios se adaptem, né, para que possam preservar a natureza. Nós sabemos que o impacto, como o Getúlio falou, foi um impacto assim que alguém tentou aproveitar da situação para reclamar da taxa que será cobrada. Mas eles não sabem que essa taxa que será cobrada, ela não vai suprir 50% da necessidade de transportar esse lixo para um lixão oficial. Isso vai significar que a prefeitura vai gastar X anual ou mensal mesmo, e a prefeitura vai ter que arcar com talvez 60%, né, da despesa de traslado desse lixo. No caso, o levantamento, por exemplo, hoje para Petrolina, né, a gente ia gastar em 1.200.000 ano. Ou seja, Paulistana produz hoje, do jeito que ela está hoje, 13,5 toneladas de lixo dia. Então não é pouca coisa, né? Então, ou seja, você tem que pagar, né, 90, lá em Petrolina, R$ 92 por tonelada, né? Do mesmo jeito, lá em Araripina, menos, né, vai aumentar um pouco o transporte, mas ainda sai mais em conta. E a arrecadação do município com a taxa do qual nós colocamos lá, nós não conseguiríamos nem R$ 400.000 ano, baseado na taxa do qual fomos aprovados. Agora, foi colocado esse valor com os estudos, com o levantamento que nós temos, de acordo com o Ministério Público e o TCE exige, você teria que fazer a taxa compatível. Mas, ou seja, nós estamos fazendo e justificando com uma visão de que a gente possa trabalhar futuramente a organização de uma coleta seletiva, uma central de reciclagem aqui, porque aí a gente diminui o que tem que ir para o aterro. Então, a gente fazendo isso, aí a gente vai aproximar esse valor, né, do qual está para ser arrecadado com a taxa, como também com o que nós vamos gastar, né? Mas é um tema bem delicado. Por exemplo, em outra situação, nós recebemos aqui em uma situação bem caótica os caminhões coletores de lixo, né, em situações precárias. Essa semana um bateu o motor e o outro quebrou também junto, né? Tivemos precarização aí na coleta. No momento aqui a gente não tinha um disponível aqui, e com o mesmo aterro sanitário a gente conseguiu um que vai vir para dar suporte e já ficar aqui em Paulistana em operação a partir dessa semana, porque os que têm não têm condição. Então a gente tem que trabalhar para adquirir recursos. Esses recursos, tipo ambulância, né, caminhões compactadores que eram colocados via Codevassa em emenda parlamentar. Esse ano o orçamento da União até aqui, as emendas, elas foram destinadas
só o custeio da saúde, que é 60%, né? Então, nós não tivemos, né, ou seja, ambulâncias e nem também nessa questão ambiental, a questão de caminhões, né, compactadores. Um caminhão compactador novo hoje ele custa R$ 800 mil, né? R$ 800 mil é o custo de um caminhão compactador. Então a gente está, ou seja, trabalhando com o que tem, vamos alocar um, né, para ficar à disposição, que é um custo a mais ainda para que a gente mantenha, né, a cidade organizada como está. Como também, na próxima semana, a gente já vai dar andamento na construção da área de transbordo, né, para colocar a carreta, né, onde os caminhões compactadores vão despejar o lixo já dentro da carreta, do contêiner, para ser transportado para o aterro sanitário de Araripina. Então, nós não tem como fugir disso. Ou a gente cumpre, né, com as Araripina ou determinações. Petrolina? Araripina, vamos levar para Araripina. Para Araripina fica 126 quilômetros e o custo lá está menos do que Petrolina, por tonelada no aterro, né? Mais perto e o preço menor. Menor. Significa, Oswaldo, que a prefeitura já tem feito uma conscientização aos comerciantes que geram também muito lixo, né? Tem os recicláveis, tem as pessoas que trabalham também no lixão. Tudo isso é uma preocupação para se resolver e o prefeito já tomou iniciativa, não é, de conscientizar tanto as pessoas que estão gerando lixo, como aqueles que trabalham no lixão, que tem também a sua fonte de renda. Sim, com certeza. A Secretaria de Assistência Social já cadastrou todas essas famílias, né? Estamos conversando, porque essas famílias, eu disse para a promotora, inclusive, disse, doutora, os países de primeiro mundo não têm mais aterro sanitário. Trabalha todo com o processo de reciclagem, baseado nos 3R, reduzir, reciclar e reutilizar. Os estados mais avançados do Brasil já estão trabalhando em encerramento de aterro e trabalhando para a questão de usinas de reciclagem. E aí nós estamos sendo forçados a levar lixo para aterro, inclusive tirando a renda dessas famílias que estão ou irregular ou não, mas eles estão tirando renda dali, desse lixo da cidade. Então, assim, a gente já fez esse levantamento, tem conversado, vamos ser obrigados a transportar o lixo. E aí nós precisamos amparar essas famílias, né, de alguma forma, com a coleta seletiva, com o espaço e reciclagem, ou também dentro do próprio serviço público da prefeitura. Mas isso a gente está fazendo, mas a gente não vai ter como escapar, né, dessa medida aqui, né, do final desse ano com relação ao lixo. E aí, além disso, ou seja, a partir do momento que disponibilizarmos, né, a área de transbordo e tudo, nós temos que fechar o lixão, né, e temos que cumprir o PRAD, que é o plano, ou seja, o programa de recuperação da área degradada. Todo aquele lixão lá, nós teremos que fazer escavação de valeta, aterrar o acúmulo que tem lá e colocar, né, terra fértil por cima e fazer um processo de recuperação daquela área ali, né, com plantas nativas ou árvores. E aí, em seguida, nós temos outro problema, que é a questão do esgoto das fossas, que também não pode ser colocado do jeito que está colocando. E aí vem toda a cidade o processo de saneamento básico, que aí nesse processo aí assim, eu também vou entrar junto com o governo do estado, a responsabilidade compartilhada. Por quê? A Gespisa e a Águas do Piauí, ela retira a água do açude em Gazeira. Ela é responsável pela distribuição do sistema de abastecimento de água, mas também pelo saneamento básico. E, ou seja, a população paga, não bebe a água do açude e volta todo o esgoto para dentro do próprio açude. Então, ou seja, nessa daí, no lixo, eu tenho que enfrentar do jeito que estamos enfrentando só. Agora, na questão do saneamento básico, ela será compartilhada junto ao governo do estado, a responsabilidade, né, disso. E aí nós já temos que trabalhar o local, né, e sistema de tratamento, inclusive para os caminhões coletores que coletam a água das fossas aqui. Ok, estamos apresentando o podcast Cidadania do Amanhã. Agradecer a todos os patrocinadores,
como também agradecer a todos os telespectadores, a todos que acompanham o podcast, seja através do YouTube, seja através da Rádio Engazeira AM. Boa tarde aqui, bastante gente já acompanhando, nosso amigo Arnaldo. As pessoas parabenizando pelo o trabalho. E assim, eu ia até questionar algo mais sobre o lixo, porque as pessoas estavam perguntando, inclusive na hora do programa, teve um atraso aí por conta dos carros quebrados, o prefeito já citou um pouco. Mas tem outras perguntas também interessantes, importantes, que a gente precisa falar. Prefeito, a respeito da educação, a mina dos seus olhos. Você tem dito que sem educação não há desenvolvimento, né? Como tem sido, a gente sabe da precariedade que era a educação de Paulistana, já como uma prestação de conta, enquanto também estamos ao vivo pela Rádio Engazeira AM, como o que foi feito pela educação neste ano para que traga melhorias futuras para a educação de Paulistana. Então, na educação, desde quando nós assumimos ali em janeiro, mesmo diante de toda a situação que professores, a população de Paulistana toda sabe a situação que era. Nós tínhamos escola no município de Paulistana que não tinha um local que daria para tirar uma foto, né, porque fazia vergonha mostrar a situação das paredes. Quadros, né, danificados que não conseguiria nem escrever. Então, situação precarizada total, né, de abandono. Mas logo ali em janeiro, né, quando assumimos, nos nossos cálculos, na nossa contabilidade já previmos, nós colocamos o projeto de lei que foi para a Câmara do piso, de regulamentação do piso nacional dos professores, nós colocamos 1,3% acima do piso nacional, porque a gente já viu que haveria ali possibilidade de pagar esse valor aos professores para a gente atingir os 70%. Então, nós colocamos, estamos pagando, reformamos as escolas, recuperamos a situação das cadeiras, né, escolares, demos uniforme a todos os estudantes, uniforme completo, né, para todos os estudantes da rede pública municipal. E outro detalhe também, a mudança da forma que era feito o transporte escolar contratado do nosso município. Inclusive, o ano que vem, fevereiro, após a volta dos trabalhos da Câmara, nós teremos a audiência pública de prestação de conta do financeiro do ano anterior, que é desse ano. E aí tem alguns comparativos que são interessantes se fazer. Por exemplo, no transporte escolar, nós vamos gastar, no ano 2025, menos 2 milhões do que foi gasto no ano passado. Nós estamos pagando um valor bem melhor para os pessoais que transportam os alunos. E detalhe, cada quem com sua rota, com a sua MEI legalizada e todos com carro fechado, o que não era antes. Nós vamos gastar durante esse ano 2025 2 milhões a menos em combustível do que foi gasto no ano passado. E detalhe, nós fizemos todas as estradas do município de Paulistana e já recuperamos 14 barragens. Numa força-tarefa da Secretaria de Obra, aí, com as 3 máquinas que colocamos em operação, 14 barragens foram desaterradas. Então, agradecer também à equipe, à Secretaria de Obra e os meninos operadores que, inclusive, trabalharam até final de semana e nós fomos abençoados que durante esses praticamente 2 meses dessa força-tarefa, nenhuma dessas máquinas quebrou. Então, ou seja, esses comparativos a população, né, precisa saber, né, e ver, porque talvez tenha aqueles que estão querendo fazer comparativo e defendendo a paulistana que era antes. Agora, se estiver isso, é porque realmente o que importa talvez seria vantagem pessoal, alguma coisa, e não o desenvolvimento e o que estamos fazendo pela nossa querida paulistana. Então, ou seja, estrada faz parte de saúde e educação. Se você não dá acesso, direito das pessoas de ir e vir, estrada, todo mundo sofre. Então, na hora de uma urgência, e as crianças para ir e vir todo dia para a escola. E outro detalhe, na educação, esse ano nós custeamos 100% os alunos do Tigre e também do Bate-Maré em tempo integral. Lanche, almoço e lanche.
porque nós só vamos receber recurso referente ao tempo integral esse ano, no próximo ano. Nós recebemos as escolas todas sem fazer a prestação de conta dos conselhos escolares, do dinheiro direto na escola. Terminamos de regularizar todos os processos, né? E habilitar novamente a receber esses recursos e começar a aplicar, que só vimos conseguir nesse final de ano. Então, tudo que foi feito nas escolas do primeiro semestre foram feitos com recursos, né, da Secretaria de Educação do município, manutenção e tudo, porque as escolas elas não tinham e estavam inviabilizadas de receber os recursos através dos conselhos, dinheiro direto na escola. Para esse ano, nós vamos... E aí nós fizemos também os 60% dos professores, enquanto se trabalhou muito tempo aí, nem a lista e as cotas dos professores não foi construída, né? Nós regularizamos todo o processo do recurso dos precatórios, pagamos 60% do direito dos professores e estamos com os 40% para aplicar na questão de melhoria da educação. Então, nós vamos derrubar a escola antiga do Itanzinho, que é do estado, vamos construir uma nova, uma quadra coberta no Itanzinho, vamos fazer 3 salas de aula e refeitório, ampliar e fazer a cobertura da quadra do Bate-Maré, construir uma sala e uma quadra, né, coberta também no Frei Henrique, aqui na cidade de Paulistana. E as demais nós vamos reformar a questão de instalação elétrica para colocar as centrais de ar-condicionado. Agora, as centrais de ar não dependem só da gente. Boa parte das escolas terá que ter mudança, né, na questão elétrica de distribuição da Equatorial. Transformadores vão ter que ser instalados em escola, porque a rede que alimenta hoje essas escolas não suporta se a gente colocar as centrais de ar em todas as salas de aula. Então, a gente depende dessa adaptação, mas tudo isso a gente está, ou seja, dentro do nosso planejamento, dentro dos processos abertos, para que a gente possa fazer, né, isso que a população de Paulistana precisa e os filhos dos paulistanenses precisam. E pode ter certeza, ainda vamos melhorar muito mais na questão interna da educação, fardamento, uma série de outras coisas que é possível fazer. Ô, prefeito, diz que o que é bom passa rápido. E o nosso tempo está passando muito rápido, faltam apenas 10 minutos para encerrar a retransmissão da Rádio Engazeira. Se falou de saúde, de educação, falar um pouco da saúde também, que é uma preocupação grande no município de Paulistana, em vista que temos um hospital regional, onde recebe a demanda de toda a região, e as outras entidades, né, que nós temos aí no interior, os postinhos, né, as unidades UBS, né, tudo para um prefeito que assumiu com o descaso que estava a saúde de Paulistana. Então, nós na saúde, né, nós temos um gargalo que é o hospital regional. Então, o hospital regional, hoje ele tem um custo entre, claro, para atender do jeito que estamos atendendo, né? Por exemplo, nos últimos 4 meses, né, foram feitas 94 cesarianas, 83 cirurgias entre esterectomia vesícula, 300 cirurgias de pequeno porte e 81 partos normais, nesses últimos 4 meses. Então, ou seja, no final do ano a gente terá um relatório de todos os procedimentos, mas ultrapassarão 1.000, né, do que foi feito. Que tudo isso seria transferido direto para a Pix, como estava antes. Então, para a gente manter toda a estrutura, né, de medicação, insumos, profissionais, né, todo o serviço que é ofertado hoje pelo regional, ele custa 800 a 850 mil mês, né? Dos procedimentos, de acordo com a tabela SUS e da pactuação dos municípios, né, dos procedimentos que é feito, nós não recebemos nem 400. O município tem que injetar com recurso próprio, FPM, esse valor, para atender a demanda de Paulistana e também da região. Então, assim, eu já pensei, né, sugeri o governo do estado, pedir um tempo para construir o hospital estadual e a população às vezes pode achar que talvez não resolva, né, mas também eu tenho recebido muito elogio, né, pela resolutividade do hospital hoje. Mas se a gente devolver ele, corre risco todos esses procedimentos só ser feito aqui através de mutirão,
assim como acontece em outros municípios, e tudo ser transferido para Picos. E aí, assim, isso diminuiria um custo para a Paulistana, que daria para fazer muita coisa? Daria. Mas o povo de Paulistana iria sofrer com isso. Então, portanto, esse ano nós tivemos, graças aos parlamentares aí, o senador Marcelo Castro, principalmente o senador Ciro Nogueira, foi o que mais destinou recursos, né? Castro Neto, o Wellington Dias, através do seu gabinete de Jussara, que disponibilizou recurso e que deu para a gente, vai dar para a gente fechar o ano tranquilamente e temos um bom saldo aí para a gente trabalhar o ano que vem. Então a gente vai trabalhar com planejamento para a gente manter e ampliar. Inclusive, o próprio hospital, nós já contratamos, já foi feita a triagem, nós vamos fazer mutirão de catarata pelo próprio hospital de Paulistana e de Varize também. Então, esse serviço ou seja, é o próprio município paulistano que vai estar ofertando. Então, a gente vai trabalhar para ampliar mais e ir atrás dos recursos para que a gente mantenha o serviço, mas não tem sido fácil. O outro problema são as ambulâncias. Nós recebemos 2 ambulâncias rodando. Recuperamos, hoje mesmo, o secretário de Transporte está indo para Petrolina, porque a semi-UTI, que era uma ambulância semi-nova, recebemos com o motor batido. A gente comprou um motor novo, né, todo o sistema, né, de turbina com motor e colocamos novo. Então, a partir de amanhã já deve estar chegando em Paulistana para servir a população de Paulistana. Então, mas foram muitos problemas que encontramos, mas tenho certeza que do ano que vem a gente estará muito melhor, porque já conseguimos melhorar muita coisa nesse sentido, né? Então, para a população paulistana, a gente vai continuar, né, ofertando o serviço, né, e buscando mecanismo para atender a população paulistana e, claro, também da região. Prefeito, faltando aí em torno de 6 minutos a transmissão pela Rádio Engazeira, a gente ainda segue conversando um pouquinho, mas eu gostaria também que o prefeito falasse de festa. A prefeitura vai realizar a festa, aproveitar que o pessoal da zona rural está todo mundo ligado, de forma mais rápida possível aí para que todos possam acompanhar como serão as festividades de Paulistano, o porquê que mesmo não tendo um bom inverno até o momento, a prefeitura decidiu fazer a festa. Faça o convite. Pronto, nós decidimos, né, fazer a festa para não passar em branco, né, e também mostrar um pouco das atividades de tudo aquilo que estamos fazendo, né? Hoje nós temos o primeiro jogo da final, né, lá no Tigre, às 15h30, né, Aroeira e Assentamento Cachoeira. Copa do Interior. Copa do Interior. Aí nós temos à noite, após a missa, a cantata natalina e também acendendo as luzes, né, do Natal, né, e também lançando a cidade iluminada aí para a questão dos empresários. Até aproveitando aqui para deixar aqui, né, esclarecido, porque quando eu anunciei o Natal premiado, né, para quem fizer a melhor ornamentação, algumas pessoas quis colocar, podia pegar esse recurso e dar em cesta básica. Só dizer que essa semana a Secretaria de Agricultura fez a entrega de 1.500 cestas básicas aos agricultores do município paulistano, a famílias carentes. Nós já tínhamos entregue 1.000 e a assistência social tem cadastro, mas eu nem vou. As 2 carretas trazendo as cestas básicas. Eu nem vídeo e foto fui tirar, porque assim, rapaz, você fazer política, ou pessoas querer fazer política com distribuição de cesta básica, aproveitando a necessidade do povo, isso é muito pequeno. Então, eu quero ser político e prefeito paulistano para fazer o que estamos fazendo hoje mesmo. Estava o caminhão pegando o leite ali nos tanques refrigerador, né? Que já rodou mais 57 mil reais em um mês, ou seja, de um investimento que fizemos de 200 mil reais, ou seja, aí sim você está gerando renda e oportunidade. Do Garoto Cidadão, né, que nós implantamos 250 jovens, está tendo aula de música, cidadania, né, teatro, né, vários. Então, eu quero ser prefeito para isso, né? Então, essa política aí das pessoas colocar em rede social, então nós temos isso como relatório, como nós temos das barragens, nós temos dos poços artesianos, nós temos de todas as ações emergenciais pela prefeitura, para justificar, né, isso. Então, nós estamos hoje, aí nós teremos a formatura do ProER dia 9, dia 10, o culto em ação de graça, tudo isso à noite no Lucineto Santana. Dia 11, o encerramento da Copa de Interbairro masculino aqui de futsal e também do regional de futsal também feminino.
No dia 12, nós teremos em Serra Vermelha a final da Copa do Interior, é o festejo lá de Serra Vermelha, encerramento da Copa do Interior, o último jogo final, entrega de premiação, a última noite de novena de Santa Luzia e depois festa na praça com Zé Armando. E no dia 13 nós teremos o encontro de motociclistas, né, e carros antigos aqui no Parque de Exposição de Paulistana, né, e também os cantores na área de rock desse público que vem para isso, né, para Paulistana. Só lembrando que nós teremos a participação de clubes aí de várias cidades, de vários estados que estarão aqui, pessoas presentes. Então é um pessoal que vem para isso, são um pessoal, né, também dinheiro, então vai circular renda, hotéis, restaurantes, chácaras aqui na nossa cidade. Então foi pensado nisso, em movimentar a economia também. E no dia 14 para o dia 15, ou seja, a festa, né, com Marcelo Batista, a banda Magnífico e também Edir Vaqueiro, né, fechando essas questões de festividade. E um detalhe aqui também que eu quero reforçar aqui para a população de Paulistana. Eu estive reunido com o coronel, comandante da Polícia Militar, vendo toda a questão de segurança, né, teremos reforço militar e acompanhamento disso. E uma das coisas que vamos inovar é que todos os que vão vender lá no Parque de Exposição não será permitido vender nada de garrafa ou litro de vidro. E todas as pessoas que for entrar com cooler, né, a gente vai aceitar entrar, mas será revistado. Então, se você vai comprar bebida alcoólica para entrar nas festas, tanto dia 13 como dia 14, já coloque na garrafa PET, porque não vamos aceitar a entrada de vidro. Isso porque questão de prevenção, Segurança, né? Segurança, como também ali é um parque público, tem as arbeiras, aí carro passa por cima de vidro, então ali está ficando cheio de vidro por conta dessas práticas em festa anterior, passa carro, quebra tudo, então a gente não quer isso. Então por isso, para questão de segurança, já fica todos avisados que não será permitido. Então nós estamos divulgando e vamos fazer todo esse processo da melhor forma possível para que a gente tenha uma grande festa, né, e com muita segurança. Todo mundo convidado. Todo mundo convidado. O prefeito Oswaldo, ele tem uma visão, desde quando conheci, ele acabou de frisar aí que ele não é aquele prefeito de cesta básica, ele é um prefeito de ver o que vai se produzir, né, com rendas, né, para as famílias, para o município. E nós temos um grande problema na cidade, que esse também, acredito, seja resolvido no futuro. É o trânsito de Paulistana. A prefeitura e a equipe do prefeito tem feito muito, né, em sinalizações, em faixa de pedestre, mas as pessoas ainda não assumiram a responsabilidade de respeitar, né, a faixa de pedestre. Sobre o trânsito é preciso que a gente comece também a esclarecer que Paulistana vai mudar, prefeito. Sim, com relação à questão do trânsito, a gente está fazendo um processo de sinalização, nós temos um projeto de sinalização de todo o centro da cidade, a gente vai fazer isso. Junto com a Polícia Militar, nós temos uma recomendação do Ministério Público com as regras básicas com relação ao trânsito. A gente vai baixar um decreto, né, dizendo, né, tudo aquilo que vai ser cobrado, né, tipo uso de capacete, etc., placa, estacionamento correto, né? No caso das motocicletas, né? A gente vai cobrar também a questão de menores, né, de embriaguez. Então, todas essas aí são infrações que a Polícia Militar pode atuar, né? Então, a gente vai estar organizando, né, nesse centro da cidade para que a gente esteja cobrando, né, essas questões da população e a gente também, como gestão, começar a fazer a sua parte. Como também eu vou estar contratando, né, um rapaz que é instrutor, né, da autoescola, é psicopedagogo e tem especialização na área de trânsito, para que a gente coloque ele à disposição para fazer, né, aulas sobre trânsito na rede pública municipal de Paulistana. Também, junto ao Projeto Garoto Cidadão, a gente estará desenvolvendo uma peça teatral para que em alguns eventos a gente possa
trabalhar essa questão da sensibilização, né, de que não é a lei, não é, é o nosso dever, é o respeito pela vida do outro e também pela sua própria vida, né? Então, pessoas, né, que perderam a vida simplesmente por a falta de uso de capacete, né? Então, a gente precisa, né, tentar trabalhar. Vamos primeiro trabalhar com a questão da conscientização, da organização. Eu tenho certeza que o povo de Paulistana vai se adaptando, né? Vai se adaptando para que a gente continue tendo essa cidade pacata, né? Agora, a gente não tem como uma cidade continuar desenvolvendo sem que a gente também faça a nossa parte de organização, de planejamento. E Paulistana tem muito a crescer ainda nessa questão de mobilidade, de organização do trânsito, né? Então, contamos também com a população do município nesse sentido, né? Inclusive, também aproveitando aqui, né, se tratando do trânsito, nós teremos aí no dia 13, com certeza, muitos motociclistas, né, de vários modelos de moto de clubes aqui da região. E, assim, talvez possa ter alguns, né, motoqueiros aqui da cidade que se empolgam para estar entrando dentro, né? Então, mas assim, nós precisamos demonstrar a segurança, né, e a nossa responsabilidade com relação ao evento. Então, que a gente vá mais para acompanhar, para assistir, né, todo o nosso evento, né, a equipe de trânsito, né, da Polícia Militar vai estar acompanhando, né, vendo essa segurança para que a gente não tenha problema nesse fluxo de motos, de clubes, né, de várias cidades que terão aqui, né, com problemas de trânsito relacionado do nosso dia a dia. É um final de semana, mas com certeza teremos um final de semana bem movimentado. A gente teve aí na realização do Diálogo do Piauí, que foi o maior evento político, né, de representação que tivemos aqui no mês de julho, e era um dia de sexta-feira. Então a gente sentou junto com a Polícia Militar e fizemos um cronograma de movimentação na Avenida Marechal Deodoro, com as outras nas laterais e de estacionamento, que nós não tivemos transtorno, mesmo com o número de pessoas e de veículo que tinha, além do dia a dia de Paulistana. Então, do mesmo jeito, faremos isso também para a realização desse evento nesse final de semana. Prefeito, a gente sabe que primeiro ano, estamos chegando ao final do primeiro ano de gestão. Aliás, realmente, agora merece o título de gestão por tudo que já foi apresentado. A gente sabe das dificuldades, muitas que o prefeito já sabia que enfrentaria, e dificuldades que foram surgindo ao longo deste ano. E para o próximo ano, o que o povo de Paulistana já pode esperar, o que tem de planejamento já para o próximo ano, em termos gerais, para dar sequência nessa luta pela melhoria de Paulistana, pelo bem-estar da população? Então, no próximo ano, né, uma das questões que a gente pretende planejar e dar, né, bastante foco nisso, porque uma das fontes de renda da economia da nossa região ainda é a atividade agrícola e pecuária, né? Tanto de Paulistana como região. Ou seja, a Feira Livre de Animais de Paulistana, semanalmente, ela é a maior do estado, né? E ela foi muito precarizada aí ao longo do tempo, né? Nos últimos anos. A gente conseguiu organizar, botar na sexta-feira, ficar com horário programado como era antes. E a gente voltou a movimentar ela novamente. Então, assim, a gente depende da situação do inverno. Esperamos que tenhamos um inverno bom. Então, se tiver, a gente vai planejar para fazer uma feira de exposição agropecuária de Paulistana, como Paulistana merece. Inclusive, atraindo aí a questão bovina na cadeia leiteira, porque, ou seja, nós já temos ferramenta, já foi feito o teste, já vimos que deu certo, nós precisamos potencializar Paulistana e região para isso. Ou seja, entre criar bovino de corte e de leite, é melhor ter de leite. Agora, você precisa o processo a logística de comercialização. E nós teremos aí a possibilidade do crescimento aqui da região, né, do apoio
a cooperativa e até o processamento ou até um laticínio aqui em Paulistana para absorver a demanda de Paulistana e das cidades aqui da região pelo fato da sua localização. Então, assim, vou provocar, né, essa questão junto às agências bancárias de Paulistana, como também os agricultores e pecuaristas da cidade de Paulistana, para que a gente possa, né, fomentar muito a economia com isso. Mas isso a gente depende do inverno. Uma outra situação que agora em janeiro, ainda em janeiro a gente vai fazer, eu vou mandar desmontar, né, a patrol do parque, que recebemos sem rodar. A gente fez uns investimentos, mas não conseguiu dar resultado, né, e como devia. Trouxe um mecânico analista para analisar. Foi feita toda uma avaliação e ele disse que entre 200 a 300 mil eu consigo recuperar a patrol. Então vou fazer isso para me recuperar a patrol do município. Para mês de março, abril, a gente já está começando a recuperar a estrada. Esse ano nós fizemos a força-tarefa com máquina alocada, terminando de fazer todas as estradas aí, mês de agosto, setembro, que já foi um avanço grande, fazer todas. Mas eu quero começar mais cedo e conseguindo recuperar a máquina do município, a gente terá um custo menor. Então vamos economizar mais dinheiro para aplicar em outras coisas. Então isso aí a gente fará. Nós conseguimos recuperar a pá mecânica, o caminhão-pipa e a caçamba, que está com motor batido também, vamos recuperar para que a gente possa colocar essas máquinas a serviço da população. Então, assim, a questão de estradas, a gente precisa priorizar. Agora, nós estamos com a nossa força-tarefa na zona rural, pela questão da seca. À medida que a chuva começa a voltar, a gente aproveita esse período de seca para fazer as forças-tarefa aqui que nós precisamos fazer na cidade. Questão de ruas, né? Abertura de rua, limpeza da cidade, que naturalmente ela vai, os matos, né, eles vão crescer. Então a gente vai, no período do inverno, focar mais o perímetro urbano nessa questão de organização. No período de estiagem a gente está, né, fazendo as melhorias necessárias que precisamos em estradas, né, do município de Paulistana, né, recuperando, né, para que tenha estradas boas e de maior facilidade para recuperar. Ao longo do tempo, as estradas de Paulistana, na sua grande maioria, não era feita estrada, né? Fazia riacho, né? Onde ia só afundando a estrada e toda a água que cai ali vai descer, não tem como sair. Então a gente já começou a fazer recuperação, né? Já dando essas alternativas de saída, né? E também usando caçamba para aterrar em alguns locais. Então isso a gente vai fazer durante toda a gestão para que a gente iguala as estradas do município paulistano com as cidades vizinhas que nós temos por aqui. Oswaldo, é um ano de grande desafio, primeiro ano de administração, onde não precisa mais estar frisando os desmandos que foram encontrados, mas que a prefeitura encerra o ano 2025 sem dívida, com os compromissos todos resolvidos, salário dos funcionários em dias. Como seria uma análise assim rápida do ano 2025 na administração Oswaldo da Abelha Branca? Então, a minha análise, né, que eu tenho com relação a isso deste ano é de dever cumprido, né? De dever cumprido, porque, assim, eu não esperava que a gente ia encontrar o desafio que encontramos, né? E aí, assim, a cada dia que eu estava, por exemplo, no dia que era para habilitar o recurso na conta, né, da escola e da creche, eu tava em Teresina, né? E aí precisava sair as certidões no CALC, né? E aí tinha um problema lá, um débito, que eu recorri ao escritório de contabilidade de Teresina, assessoria jurídica, assinei uma procuração para advogado e no TCU em Brasília e não conseguiam resolver. Eu cito aqui porque eu já citei em Câmara, né? Eu digo, né, que o Paulistana tem o povo mais bonito e mais inteligente do Piauí. E a questão do problema foi uma pessoa aqui de Paulistana que resolveu.
e eu lá com medo, com receio, e não saía essa certidão. E quem resolveu, ou seja, conseguir achar o débito e conseguir no sistema a gerar um boleto para o pagamento foi o contador, o Elton, aqui da cidade paulistana. E aí, ou seja, na hora que ele encontrou lá que baixou, disse, nós, com todos os deveres, mês de agosto, com a redução do FPM e tudo, quando ele baixou tudo que passou para mim, mais Paulo Sérgio disse, Oswaldo, aqui dá aproximadamente 300 mil para resolver. E aí, como é que vai fazer? E aí a gente não tinha outra solução. A gente acabou tendo, eu estava com o planejamento das horas máquinas, né, de pagar com 1% do FPM ali no mês de setembro. Eu tive que gastar o dinheiro do FPM do 1% de setembro todinho para pagar essa sonegação tributária, né, do qual foi encontrada para conseguir a certidão. E aí a gente resolveu isso aí, né? O dinheiro foi creditado na conta no mesmo dia da escola e da creche. E aí, em seguida, recebemos a reta escavadeira, né? E agora nós já temos mais 2 obras conveniadas via ministerial por indicação do senador Ciro Nogueira, que é o campo, né, de futsal com grama sintética, com a quadra, né, com a pista de caminhada para atividade física em torno do campo e também que lá é 1,5 milhão, mais 500 mil para o estádio Evaldão, onde nós vamos ampliar, fazer cobertura, organizar o estádio Evaldão de Paulistana, como deveria ser. Nós tem praticamente 1 milhão perdido em outro estádio ali, sem finalizar, parado. Então, e nós com 500 mil, nós vamos botar o estádio Evaldão de Paulistana no nível, na altura que Paulistana precisa. Então, a gente já tem esses 2 aí via Ministério do Esporte. Como também nós conseguimos garantir, né, junto ao Banco do Brasil, Superintendência do Banco do Brasil em Teresina, o financiamento para a usina solar de 5,5 milhões, né, que já estamos assinando o contrato para abatimento das contas de energia do município de Paulistana na unidade de geração de energia. Então, seja, esses recursos aí, se não resolvesse as inadimplências, nenhum desses aí nós receberia, né? Porque assim, as emendas parlamentares impositiva direta, elas vêm. Agora, tudo que for conveniado a banco e a ministério ou o município está com todas as suas obrigações em dias, ou ela não recebe. Tanto no teto de gasto com pessoal, como com dívidas e parcelamentos. Prefeito, vendo aqui, inclusive agradecer mais uma vez a todos que acompanham já ao vivo o podcast Cidadania do Amanhã. E tem muita gente parabenizando o prefeito pelo desenvolvimento, por trabalhar com a realidade, por não dar ouvidos a, digamos, fuxicos, né? É o que as pessoas comentam. Mas tem pessoas também fazendo alguns questionamentos. Eu vou juntar aqui as perguntas que eu já consegui ler. Foi perguntado sobre a micarana, que o prefeito falou que ia fazer. Também foi questionado a respeito do rateio na educação, né? E a outra coisa, se o prefeito já tem algum planejamento, se tem algo em vista para um matadouro em Paulistana. Que o prefeito faça aí no tempo possível, né? Já perguntei as 3 numa só, porque o tempo já está bastante avançado. Certo. Sobre a micarana, do qual falei, né? Eu mandei fazer um projeto, né, para a realização. Então, nós iria ter que gastar em torno de 1,5 milhão de reais, né, para realizar a micarana. Depois, nos trajetos que fomos ver, a gente tem que fazer umas adaptações para a questão dos trios elétricos, né? Avenida, ou também nas outras, a questão da instalação por parte da Equatorial, como também das instalações de cabos, né, de telefonia e também de provedores de internet. Então tem que mudar tudo, né, aonde a gente for fazer esse trajeto para realizar isso. Então esse ano, quando recebi o projeto, né, tanto de valores como também
como também da estrutura por onde ia passar, então não haveria tempo hábil, né, para fazer todas as mudanças necessárias que a gente precisa fazer. Então, e também o orçamento, né, nesse porte, né, de 1,5 milhão, né, de reais que a gente teria para fazer todo esse evento. Então, por isso, ou seja, a gente não estamos fazendo, né, mas a gente voltou para um orçamento compatível com a nossa realidade também, até para se precisar justificar Ministério Público e TCE, ou seja, está dentro daquilo compatibilidade, não tem como você gastar um valor desse tamanho diante da necessidade, mesmo que nós estamos fazendo, tipo, de barragem, manutenção de poços, recuperação de poços, sistemas que foi abastecido, com parcerias também nós recuperamos, está funcionando 5 dessalinizador, né, junto com as instituições que colocaram aqui Barro Vermelho, Itens em Serra Vermelha, São Martim, também na Vila Reviver, e também agora estamos iniciando a construção de outro lá no Cariçó, né, onde eles estão entrando com os equipamentos e a prefeitura montando toda a estrutura. Então, ou seja, se a gente pegar tudo isso que foi investido de questões emergenciais para a questão da seca, o valor que nós vamos gastar na festa chega a 50%. Então, ou seja, a gente tem que administrar com responsabilidade, né? Então, não pode, às vezes, é prática, às vezes, de algum município ou também de deputados, né, se gasta 1 milhão só em 2 atrações, né? E às vezes aqui nós tivemos prova disso, né? As pessoas, mulher ganhando bebê na estrada daqui para Picos. Então, assim, a população, o gestor, ele tem que fazer essa equiparação e colocar as coisas, né, dentro da sua normalidade. Então, por isso estamos fazendo. E eu tenho certeza que nós vamos ter uma grande festa, nós vamos ter grande evento, nós vamos ter várias pessoas de vários estados aí pela questão desse encontro de motociclista, é uma coisa nova, né? E com certeza, né, a gente fecha o ano com chave de ouro. Então, com relação a Micarana, é isso. Com relação ao rateio dos professores, a gente mandou o projeto para a Câmara, né, aprovar. Estamos finalizando, agora pelo dia 10 será finalizado e antecipada a questão do 13º da educação. Aí a gente vai fechar a contabilidade do saldo que nós tem com o pagamento todos, né, e previdência de 31 de dezembro e será repassado no final do ano ainda, né, o rateio, né, o excedente, tanto para os professores, também aqueles que estão dentro da folha dos 70, que são os efetivos e do teste seletivo, também receberão proporcional os dias trabalhados. Então, ou seja, quem já aposentou, mas esteve em sala de aula, trabalhou, vai receber referente aos dias trabalhados. Quem, tipo, os atestados, né, ou que a pessoa não atuou, aí vai ser diminuído aquele valor ali com relação... Então, ou seja, é referente aos dias trabalhados. Uma das questões na educação, para o resultado que tivemos, eu tive que ser ruim. E talvez para muitas pessoas que votou até em mim, né? Porque a gente vinha num segmento fora da linha, né? E às vezes a pessoa não votou e achava porque votou e ia continuar do mesmo jeito. Então não tem, o exemplo tem que dar de casa, tem que começar pelos de casa. E por isso nós tivemos resultado por isso. Então, quando se diminuiu licenças licenças sem vencimento, um monte de coisa que tinha aqui, aí, ou seja, a gente começou, né, a ter equilíbrio nas contas. Fizemos isso. Depois é que, se o gestor não fizer isso, vai gerar um problema lá na frente com relação à previdência própria. Então, nós recebemos um município de Paulistana com todos os índices de gasto pessoal, educação e também, no geral, acima dos limites legais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós vamos fechar o ano, estamos fechando aí, nós tendo colocado 1,3% acima do piso nacional mensal para cada professor, nós ainda vamos ter que ratear porque não atingimos 70%. E, no geral, nós vamos findar o ano abaixo do limite, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, abaixo de 50%, inclusive, no gasto com o pessoal no geral. Então, isso vai possibilitar a gente poder fazer reforma administrativa,
vai possibilitar fazer um plano de carreira e salário e vai possibilitar no futuro a gente realizar novo concurso para, inclusive, alimentar e dar suporte à Previdência para que não venha faltar na aposentadoria do servidor lá na frente. Então, assim, nós pegamos Paulistana fora dos trilhos com relação à questão do andamento, né, do direcionamento, né, principalmente na educação, onde está a maior demanda. E causou alguns desgastes, algumas coisas? Causou, mas não arrependi, não arrependo. E os resultados vamos ter. Nós vamos dar um tablet para cada aluno, dos 3 primeiros colocados nas disciplinas, nas notas de cada turma, inclusive já foram comprados. Nós vamos bonificar os professores de português e matemática que atuaram nas provas, nas disciplinas do segundo, quinto e nono ano, né, para melhorar a ausência da SAEP. Também já vai ser repassado tudo agora. Então, assim, a gente fez tudo isso aí, né, e estamos dando esse resultado para os professores. E a gente vai trabalhar sempre com a questão de bonificação, né, e premiação para a questão de desempenho, um plano de carreira que a gente venha elaborar, né, respaldando isso, porque isso motiva as pessoas a crescer, as pessoas buscar. Então, todos os professores que nós temos em Paulistana concursados hoje, eles são nivelados num único nível. Então, tanto faz, a única coisa é o balizamento de 40 horas. Mas o resto, se fizer mestrado, doutorado, fizer qualquer coisa, ele não vai receber a mais por isso. E isso faz com que as pessoas não busquem mais conhecer. Então, todos aqueles que buscam mais conhecimento, eles dão um melhor resultado. Eles vão inovar, vão dar resultado na prática. E aí, o primeiro caminho para isso é buscar a estabilidade financeira que nós conseguimos em apenas um ano, né? Então, para o futuro, a gente tem como, né, adequar todas essas situações, né, de Paulistana. Então, respondendo aí essa questão dos professores. Matadouro. Matador. A outra questão do matadouro. O matadouro público de Paulistana é outra situação igual ao lixão. Então, assim, está funcionando precarizado. Eu estive com o secretário da Agência de Defesa Agropecuária do Piauí, Fábio Abreu. Ele prontificou de estar vindo aqui, né, vendo a realidade. Está todo irregular, tanto na estrutura como questão de localização, não pode funcionar mais ali, né? E aí, a gente precisa buscar na área rural, né, um local para a construção de um novo e um recurso. Então, a gente já fez a solicitação para a Secretaria, né, de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí e Assistência Técnica, que é a mesma, para que a gente possa viabilizar o projeto e também orçamento para isso, né? Mas, assim, também não resolve de imediato, né? É uma outra que precisa toda uma série de procedimento para realizar isso. E aí, diante do Ministério, são estruturas separadas. Aí usa para bovino, caprino, suíno, todo lá, né? Mas aqui nós temos uma demanda maior também de bovinos. Então a estrutura tem que ser. Aí hoje nós temos um em funcionamento em Queimada Nova para ovino e caprino e tem um em construção para ovino e caprino em Betânia. Como Paulistana tem essa demanda de abate de bovino, então a solicitação já foi feita para um abatedor de pequeno porte para bovino. Porque senão nós vamos ficar inviabilizados, né? E todo o abate que não seja feito dentro de uma estrutura dessa, ela é conseguida clandestina. Então, por isso aqui, a gente não consegue colocar na merenda escolar carne de ovino e caprino na merenda escolar. A gente consegue colocar os outros produtos da agricultura familiar, mas o carneiro a gente não consegue. E a gente até conseguiria, mas teria que levar esses animais para ser abatido lá em Queimova, né? E voltar para ser entregue aqui, né? O que traz um custo maior, né? Então, portanto, todos esses processos eles dependem do projeto, né, de legislação e de orçamento, né? Agora, a gente já fez a solicitação, inclusive, para a gente respaldar, né, aí perante a legislação e o funcionamento, né? Então, assim, tem situações, né, eu costumo dizer,
no nosso país, que na gestão, principalmente na gestão pública, ela tem que ser analisada três fatores: a teoria da legislação, a prática e a realidade. Então, ou seja, a teoria da legislação brasileira ela é única para todo o território nacional, que é um país gigantesco, com várias realidades e práticas diferentes. Mas se você vai para um ministério, o padrão, né, de um abatedor, um frigorífico para bovino, é aquele lá que é uma estrutura gigantesca. Então, como é que fica a realidade nossa? Aí ou você tem toda como está lá na legislação e junto ao ministério, ou é irregular. E por isso fica tudo irregular, né? E aí como é que o pequeno vai competir com o mercado grande se a própria legislação e a estrutura que o país oferece, ela inviabiliza o pequeno, né? Então, assim, são situações que ela foge da nossa realidade, né? Agora, também não tem como continuar do jeito que está, né? E aí é mais uma também que é responsabilidade compartilhada, município e estado, e que a gente está trabalhando isso aí para o futuro a gente resolver. Zezinho. Nós estamos chegando, né, quase ao finalzinho. Muitas foram as mensagens aqui enviadas, agradecendo e parabenizando pela administração do prefeito Oswaldo. E a gente pede desculpa aí aos ouvintes, aos telespectadores, de não levar todas as perguntas, mas que as principais o Getúlio fez. E, prefeito Oswaldo, tem algo aí que nós não perguntamos, que você precisa esclarecer, ou tem alguma coisa nova aí para a gente, alguma novidade, para que a gente possa encerrar esse podcast de hoje? Não, foi muito bom a conversa, né? Praticamente muitas perguntas e dúvidas, né? Que isso estava sendo preciso, né? Repassar para a população de Paulistana, né? Também a questão de tempo, né? Na correria, mas esse momento foi muito oportuno, né? E também pela disponibilidade, por essa parceria de estarmos aqui nesse momento trabalhando junto, né? Pela credibilidade, né? Que vocês têm na comunicação. Eu também, né? Faz tempo que venho atuando na comunicação e assim. Hoje é muito fácil, né? Hoje todo mundo tem um celular, uma câmera, você pode falar o que quiser, né? Mas, assim, credibilidade, confiança e respeito, você não acha em lugar nenhum para comprar. E você não chega dizendo, não, isso aqui eu tenho, né? Então isso se constrói, né? Isso se constrói ao longo das atividades e das ações que você desenvolve, né? Pela forma de você posicionar, pela forma de você ser, aonde você estiver, né? E, por exemplo, tanto o Zezinho como o Getúlio, né? Sempre acompanhei na Rádio Engazeira, são pessoas que são referência na comunicação aqui em Paulistana, que ganhou respeito e credibilidade, né? Pela forma de sempre atuar. E a comunicação, inclusive a legislação é clara com relação a isso. Você, mesmo que seja qualquer blog, qualquer situação que fizer, você não pode dar só sua versão antes de você buscar informação ou de dar o direito do contraditório, né? E aí, por exemplo, a gente vê muitas coisas, né, que se colocam, né, por aí. Eu não vou responder grupo de WhatsApp, nem blog, essas coisas não. Aquilo que sair do controle da legislação, eu vou fazer, né, via judicial nos meios cabíveis que se pode fazer. Uma das coisas que nós atuamos, né, que a gente começou do zero em Paulistana, foi a questão da forma de contratação dos processos licitatórios. Existe a contratação direta, a licitação do contrato na modalidade antiga, e para prestação de serviço e fornecedores, o processo de registro de preço, que é de ata. E devido, né, fui várias capacitações fora, né, e fazendo o comparativo, eu optei pelo registro de preço, onde, por exemplo, eu posso fazer um processo de registro de preço, como fiz alguns esse ano, e ele ser válido, eu só fazer a renovação sem que tenha que fazer o mesmo processo os 4 anos da gestão, né?
Por exemplo, na questão do lixo, nós já fizemos uma licitação já prevendo as situações num valor de 2 milhões e pouco, que dá para mim atuar aí 2 anos sem ter que refazer de novo, ou até a gestão. Todo o processo licitatório, você, depois que abre edital, cotação e tudo ali, você leva praticamente 1 mês para você fazer, né? E você já estando feito, você já avança. Uma outra questão que a gente fez na nossa gestão foi descentralizar ao máximo. Por exemplo, na área do comércio, de fornecedores, tipo a Secretaria de Educação, Saúde e Assistência Social, eu poderia licitar um único comércio para fornecer. Mas nós dividimos educação, saúde, hospital e a prefeitura, gênero alimentício, material de expediente, produto de limpeza, né, e material permanente. Nós estamos com 12 comércios trabalhando no município de Paulistana. Então, ou seja, a gente, do mesmo jeito, fizemos no campo de oficina, fizemos também em autopeças, posto de combustível. Então, ou seja, a gente buscou a descentralizar e distribuir renda, né? E eu tenho certeza que isso vai contar muito, né, para o crescimento, né, da nossa cidade e também para gerar oportunidades. Basta ver qualquer cidadão que andou em Paulistana o ano passado, a qualquer período, e anda esse ano, percebe que a movimentação da cidade paulistana está diferente. O comércio está aquecido. Então, por quê? Ou seja, o dinheiro está sendo aplicado e distribuído à população. A partir do momento que você descentraliza, você põe o dinheiro para circular, as pessoas vão comprar, as pessoas vão construir, as pessoas vai cuidar ali num exame, num procedimento dentário, numa consulta até mesmo particular, e isso faz a catraca girar. Então, todo mundo que tem visão, né, que quer o bem-estar da cidade paulistana já viu isso. A não ser alguns que talvez até vê, mas finge que não vê, né? Então, ou seja, e é o primeiro ano, e nós vamos continuar com Paulistana desse jeito. Sem falar outra questão. Ontem eu estive reunido com o proprietário da fábrica Forte Leve, que fabrica caixa, Forte Leve e tubulação para o Brasil inteiro e até para outros países. E que ele já veio aqui já várias vezes pousando, né, na pista de pouso, né? Tem investimento em Acauã, fábrica de violões, materiais pedagógicos ali, né, no Instituto Água Viva. Nós já estamos com uma extensão no Bate-Maré, a prefeitura passou a dar suporte e uma aqui na cidade. A Fundação Reviver, que tem investimento também, que vamos ter aqui em Paulistana, a construção, a prefeitura está doando uma parte do terreno, ela fez a aquisição de mais 24 lotes e vai ter um investimento aqui altíssimo aqui na cidade de Paulistana, onde será referência aqui na região Nordeste, na área ou seja, no centro de tratamento, né, intensivo para pessoas, né, de idades. Com certeza, muitos, né, outras pessoas de idade, né, que inclusive os filhos estão cada vez mais reduzidos, vai chegar a idade, os filhos precisam trabalhar e não tem com quem ficar e você não vai achar nenhum empregado ou uma pessoa para colocar em casa. Vai ter o espaço para no período, né, que o filho tiver que trabalhar, onde a pessoa vai estar com tratamento humanitário, com saúde e com terapia, né? Então, ou seja, nós estamos buscando tudo quanto é parcerias, né, que venha para somar no desenvolvimento econômico e no bem-estar social do paulistano. Nós estamos abertos e dando todo o apoio necessário. Parcerias importantes, por exemplo, com a Reviver, nós fizemos ultrassonografia, eletrocardiograma em todas as unidades básicas de saúde nos povoados no interior, coisa que nunca ninguém viu. Tratamento odontológico e médico. Então a gente está buscando essas parcerias porque tudo isso vai somando para a mudança que o povo de Paulistana, né, apostou e para a mudança que nós já estamos vendo na rua, né, no comércio de Paulistana. Então isso aí não tenha nem a dúvida de que vai continuar e vamos avançar muito mais ainda. Muito bem. Agradecer ao prefeito Oswaldo, que ele deixa a sua mensagem final, agradecer desde já ao Zezinho Vieira, que hoje veio aqui com a gente conversar com o Oswaldo, e a todos os patrocinadores, mais uma vez,
a todos que acompanharam. A gente tentou aqui acompanhar, mas são muitas mensagens, né? A gente está entrevistando ao mesmo tempo, tentando acompanhar as mensagens. Agradecer a todos que participaram e, mais uma vez, dizer ao prefeito, né? Agradecer pela a forma como recebe as perguntas, os nossos questionamentos, não fugindo de responder os questionamentos, inclusive aquilo que foi perguntado aqui hoje foi aquilo que a gente veio ouvindo da população, né? Então, mais uma vez, obrigado, prefeito. Então eu que agradeço, né, e finalizando, reforçando o convite, né, a todos os paulistanenses, as cidades vizinhas, vamos ter muita gente aqui participando das festividades, principalmente no sábado e no domingo da cidade paulistana. Então, no próximo final de semana, né, para que todos venham, participem, né, e sintam, né, de fato, esse momento de lazer, de cultura. Né, nós vamos ter, inclusive, uma tenda lá ao lado, né, com a questão histórica de Paulistana, de objetos, né, os primeiros, né, que aconteceram aqui, que tiveram aqui na cidade paulistana. Então, a gente vai demonstrar o máximo possível aquilo que a nossa gente de Paulistana é, essa gente ordeira, né, trabalhadora, aguerrida, né, e que acolhedora, como sempre. Então, vamos trabalhar para que a gente tenha essa festa com muita interação, muita participação, né, e também desejando, né, que nós teremos um Natal, né, bem iluminado para todos os paulistanenses, para todas as pessoas que passam por Paulistana, e também um feliz ano novo, né, com certeza, né, todos nós teremos com muita prosperidade, e acredito que vamos ter um bom inverno para que a gente volte a produzir, volta a aquecer a economia da nossa querida Paulistana. Então, agradecer, né, a Zezinho, né, por estar aqui, né, fazendo parte deste podcast. Esse podcast né, surgiu aí, né, da demanda, né, da necessidade de levar informação, de atrair junto com a Rádio Engazeira o pessoal das redes sociais, da internet também, para que a gente tivesse abrangência desde a zona urbana como a zona rural através da Rádio Engazeira. E tem conseguido isso e vamos com certeza, né, continuar, né, e aí Zezinho Vieira, né, também fazendo parte, com certeza tem muito a crescer, juntamente com Getúlio Luiz, a equipe, né, que já trabalha com isso. Não tenho mais tempo hábil, né, para estar participando, né, e também entrevistando, né, mas estarei aqui sempre que necessário para trazer informação à população de Paulistana. Né? Então, muito obrigado, né, que Deus abençoe nós todos. Parabenizar o nosso prefeito, né, pela administração desse primeiro ano do seu mandato e desejar boa sorte no próximo ano e que possa trazer resultados positivos e a gente esteja aqui, né, Getúlio, para analisar no final do ano, desejando a todos uma boa festa de aniversário de emancipação política de Paulistana, um Natal feliz e um ano novo com muitas realizações e com muito sucesso para a nossa cidade, porque quando nós temos um administrador que pensa no futuro, quem ganha somos todos nós. Muito obrigado.